Indo direto ao ponto aqui, eu vou te apresentar dois conjuntos de sala extremamente estratégicos, principalmente nos seus acessos, tá? Um conjunto de salas, são duas salas com 87 metros quadrados, somadas as duas, e o outro com 95 metros quadrados. Vou te apresentar os detalhes aqui da planta geral, depois a gente vai entrar especificamente nelas. E também vou trazer o plano de pagamento agora para o mês de junho de 2025. Presta atenção que isso aqui pode ser realmente do seu interesse, tá? Aqui a gente está vendo o pavimento tipo do Cidade Biti, são 14 salas aqui, tá, no pavimento. Vou até trocar pela imagem sem humanização, fica mais fácil de você identificar, tá? Bom, então como eu falei, aqui nós estamos vendo 14 salas, elas vão variar de 35 e 50 metros quadrados. Aqui estão os elevadores, bem no meio aqui, né, favorecendo ainda mais os acessos e o aproveitamento quando você combina mais de uma sala, tá? Para você entender a posição disso em relação ao terreno, a posição da torre em si, essas salas aqui, ó, na parte de baixo da imagem, são as salas viradas para o parque, tá? O Parque Serrinha está bem aqui, esse projeto é bem na hora do Parque Serrinha, e essas aqui à esquerda da imagem é onde está a Avenida T4, beleza? Bom, cada sala tem seu próprio banheiro, isso aqui é um detalhe importante de você observar. E qual que é a grande estratégia nessas duas salas que, inclusive, só existem essas duas combinações hoje disponíveis nesse projeto. Então, realmente é uma oportunidade extremamente exclusiva. Bom, é o seguinte, aqui você tem os elevadores, tá? São 7, então, lembrando 6 sociais e 1 de serviço. E qual que é o lance aqui, ó? Eu tenho esse conjunto no 6º andar, sala final 7 e sala final 8, tá? E aqui no 24º andar, a sala final 1 com a sala final 14, tá? Qual que é o lance aqui, ó? Tá vendo o acesso? Deixa eu aproximar aqui que você vai ver melhor, ó. Tá vendo o acesso que você tem para cá? Para você sair do elevador, né? O seu cliente, seu paciente, sei lá, sai do elevador, vem para cá. E para cá você pode ter o seu acesso exclusivo. Vamos imaginar que você é médico, né? Para você, quando a hora que chega, não quer passar na recepção, todo mundo vem na hora que você está chegando, de repente. Isso tira um pouco da experiência que você quer trazer no seu atendimento, no seu serviço, né? Na sua privacidade, também na sua descrição. Isso é um ponto extremamente interessante e estratégico aqui, para você ter um acesso só seu, né? Ou de bastidores, um acesso só da equipe e um só para clientes, tá? Isso aqui realmente é muito legal, ó, quando você combina as salas, você vai ter uma área de 95,75 metros quadrados. Ou de repente, você tem um atendimento muito particular, tem que ser bastante discreto, você não quer que os seus clientes se encontrem de repente, né? Você pode então criar uma entrada, um fluxo só de entrada das pessoas e outro só para saída, né? Como os corredores são bem diferentes, na hora de comunicar o acesso ali para os seus clientes, os pacientes, você já especifica e, obviamente, você faz uma comunicação específica no lugar que você quer que elas entrem e deixa totalmente discreto o lugar de saída, que aí realmente não importa a identificação. Então, isso é um ponto extremamente interessante para você ter. E como eu falei, só tem essas duas oportunidades, essas salas aqui que são no 6º andar, essa combinação das salas final 7 e 8, e depois no 24º andar. Eu vou te trazer o fluxo de pagamento para você entender hoje, no mês de junho de 2025, como é que você poderia fazer a aquisição dessas unidades. E só um exemplo, na verdade, né, que dá para fazer também de outras formas. Então, salas 607 e 608 vai dar um total de 95,75 metros quadrados. Isso aqui é uma sugestão padrão, tá? Sinal, então, 3 de 35 mil. Mensais são 36 de 2.750. Semestrais de 21.900, né? Também pode trocar por anuais aí se você preferir. E em julho de 27, né? Praticamente um ano antes aí da entrega, 129 mil e sobra para financiar 704 mil reais, tá? A gente está falando aqui no total de uns 168, as duas salas já somadas, tá? Então um detalhe importante. A gente está falando aqui do metro quadrado de 12.203 reais, tá? Um preço de metro quadrado extremamente interessante para produto nessa natureza, nessa categoria que você está vendo. E, obviamente, se você não conhece o projeto Cidade Biti, daqui a pouco, no final, eu vou te explicar um pouquinho da fachada ali e tal, para você entender o contexto dele, quanto que isso aqui é especial. Obviamente, esse preço de metro quadrado, essas salas são mais baixas, né, então andar um pouco mais baixo, e não são frente para o parque, né? Então, obviamente, isso aí também faz com que ela tenha um preço um pouco melhor aí de preço de metro quadrado, uma relação aí de custo-benefício.
Importante também você considerar se o seu negócio, né, ele exige, ele pede que você tenha uma vista ali mais sofisticada, como uma vista com parque e tal, ou não. De repente o seu negócio exige um pouco mais de descrição, um pouco mais ali de uso para a operação em si, e isso não faz diferença, é uma oportunidade interessantíssima de você comprar com esse preço de metro quadrado, tá? Lembrando, a gente está falando aqui de junho de 2025 em relação ao preço, tá? E um outro plano de pagamento, ó, poderia ser também, você pode dar um sinal de 145 mil, ou duas, aí divido isso aqui em dois, e aí você não teria parcelas mensais nenhumas, nem aquela parcela final, tá? Você poderia ter parcelas semestrais de 55 mil. Esse plano é muito comum, o pessoal do agro costuma comprar dessa forma, né? Dá um sinal um pouco maior e só paga de 6 em 6 meses, com a safra, segunda safra. Então por isso que eu trouxe essa alternativa aqui como exemplo, tá? Então a gente chega aí num preço praticamente o mesmo, obviamente, né? Mas com fluxo de pagamento personalizado. Lembrando que isso aqui também é uma sugestão, dá para personalizar de outras maneiras. E aqui, ó, o conjunto que a gente tem com a sala final 1 e 14, tá? Já à frente parque, ó, lembrando que aqui a gente tem bem o parque aqui à nossa frente, a gente está falando de uma área aqui de 87 metros quadrados. Então vamos lá, ó. Juntando essas duas salas, a gente tem aqui então, ó, 87 metros, um fluxo muito parecido, né? Óbvio que a maior diferença você vai sentir aqui na parte final. Mas aqui, ó, 3 de 39, mensais de 2.790, semestrais de 23.500, uma parcela final de 162, um ano antes da entrega, e sobra para financiar 782. A gente está falando aqui de 1.303, também, obviamente, as duas salas já juntas, né? O metro quadrado aqui é um pouco mais alto, 14.967, tá? E trazendo outro plano de pagamento, ó, similar àquele outro que eu apresentei, aqui o sinal 2 de 175, né? Então, como uma alternativa. Semestrais, também não tem parcelas mensais nem aquela parcela final, e sobra para financiar 782 de 800, tá? Então isso aqui é realmente interessante. Lembrando, só existem essas duas oportunidades exatamente com essa configuração. E aí, para você que não conheceu, né, esse projeto ainda, vou te passar algumas imagens aqui bem interessantes para você entender o contexto dele, que realmente é outra coisa bem importante, bem relevante, tá? Aqui, ó, é o alto da Avenida T4, o final aqui da Avenida T4. O Cidade Biti, então, está bem na orla do Parque Serrinha, né? A torre comercial está bem aqui. Então, aquelas salas que eu falei frente parque estão bem aqui no alto, que olhando para o parque, né? E estamos do lado de uma vizinhança inteira de alto padrão assinada, planejada pela Opus. Realmente muito interessante, que é a Reserve Biti, onde nós temos residenciais aqui que vão de 44 a 419 metros quadrados, ou seja, uma vizinhança realmente toda planejada, toda muito especial dentro desse contexto, e a torre comercial vem aí para atender uma demanda gigantesca que nós temos na região, tá? Então isso também outro detalhe muito relevante. E como todo projeto comercial de alto padrão, ele é feito para entregar mais sofisticação, mais credibilidade para o serviço que você presta, para o produto que você vende, enfim, para a experiência que você quer trazer para o seu cliente, né, para os seus pacientes, enfim. Então é um projeto extremamente sofisticado na sua fachada, em toda a experiência dentro dele, então decoração toda Léo Romano, paisagismo todo do Benedito Abud, e esse embasamento aqui, ele está camuflando 3 andares de garagem, então isso aqui realmente é muito grande, super imponente. Então é um prédio, né, um prédio comercial de extrema referência nessa região, para você que entende a importância de bem se posicionar, né, perante aí os seus clientes. E lá no topo da torre também a gente tem um auditório, tem um foyer ali, uma antessala para o auditório, 2 salas de reunião e 2 espaços também muito interessantes para um futuro restaurante ou de repente uma operação que você mesmo queira montar. Tem disponível ali também os espaços do rooftop aqui da torre comercial. Então esse é um pouquinho do que é o projeto Cidade Biti, que entrega em setembro de 2028. Aproveita, fala com o seu corretor e vem conhecer, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse projeto e entender todo o potencial de valorização para o seu negócio.